Olá, boa tarde. O JC Debate traz hoje mais um capítulo da série Virei Mãe e Agora. Em meio a todos os desafios, dúvidas e aprendizados da maternidade, surgem também os imprevistos. Ninguém gosta de pensar nisso, mas é bom estar preparado porque eles podem acontecer. A menina do nariz arrebitado nem sempre foi só sorrisos. Quando Giovana tinha 2 anos, o comportamento mudou de uma hora para outra. Ela ficou chorosa e o cheiro no nariz. Durante 11 dias, a mãe procurou vários hospitais. A menina passou por uma bateria de exames. Aí colheram sangue, urina, chapa do pulmão, menos da face. Depois de tantos médicos, o diagnóstico era sinusite. A solução, antibiótico, mas os sintomas não sumiam. Foi a mãe quem descobriu a causa dentro do nariz da menina, um pedaço de algodão. E aí o médico examinou e falou, tem mesmo. Ele falou assim, se ela não estivesse tomando antibiótico, vocês poderiam ter perdido a sua filha. O caso de Giovana não é raro. Todos os anos, mais de 120 mil crianças são hospitalizadas no Brasil por causa de acidentes domésticos. Os motivos mais comuns são quedas, queimaduras e mordidas de animais. A idade da criança interfere nos tipos de acidentes. As menores de 1 ano são mais afetadas por sufocamentos, responsáveis por 70% das mortes. De 1 a 4 anos, afogamento faz mais vítimas. Os acidentes de trânsito representam metade das mortes entre as maiores. Depois do susto, Giovana aprendeu a lição. E pode colocar coisa no nariz? Por que, Giovana, que não pode? Porque machuca. Bom, e para falar sobre as emergências mais comuns enfrentadas pelas mães, recebemos a pediatra Renata Waxman, membro do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a médica emergencista, palavrinha difícil, Milena de Paulis, vice-presidente do Departamento de Emergência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, as mães aí gostam de seguir dicas, manuais para tentar da melhor forma dar os cuidados aos seus filhos, mas as emergências podem acontecer, né? Nosso capítulo de hoje é os imprevistos. O quanto os pais estão preparados para enfrentar situações como essa? Muitas vezes os pais acham que estão preparados, mas vai ser só naquele momento, quando começar, por exemplo, a gestação, que eles vão começar a pensar um pouco mais em segurança e para isso a gente torce para que eles pensem mesmo, se atentem para algumas coisas, algumas situações que podem acontecer. Então, por exemplo, já no período da gestação é importantíssimo que o obstetra dê as orientações, como a mãe, como essa gestante, essa futura mãe, né, já é mãe, ela vai se locomover no carro. A partir do momento do nascimento do bebê, o bebê vai ser transportado desde o seu primeiro passeio da vida, já num assento, numa cadeirinha especial no banco de trás, virado de costas para o painel. E chegando em casa, todas as estruturas e os lugares, os equipamentos que podem e vão representar perigo se os pais não estiverem preparados para isso. E muitas vezes é isso, né? A gente tem as situações que muitas vezes, pela criança ser pequena, os pais dizem, ela não vai ter a capacidade ou de subir em algum móvel, alcançar algum objeto, ou então, vou deixar ela aqui na cama, ela não vai rolar. Então, são situações que criança, ela pode tudo, ela consegue tudo. Por isso que, em termos de acidentes, o que é importante? Sempre a supervisão do adulto constante. E quando a gente fala supervisão do adulto, é o adulto estar presente e, de fato, supervisionando. Não só estar presente. Porque aí, quando os adultos acham que não vai acontecer, acabam até, de certa forma, subestimando a criança, né? E elas surpreendem, né, doutora Renata? É isso mesmo. É aquilo que a Milena falou. Um bebê recém-nascido, ele não vai cair do trocador, ele não vai cair da cama
cama. Caem sim. Muitas vezes eles dão uns pinotezinhos que são involuntários, viram de lado e caem. Deixar uma criança na banheira, né, deitadinha e fazer alguma outra coisa, isso é querer que se afoga mesmo. piscar de olhos, muito rápido. Nós separamos aqui algumas situações mais comuns, até vocês nos ajudaram aqui nessa seleção, para a gente dar as dicas aí para as mães que estão nos assistindo. Então tem aí, né, sufocamento, engasgo, afogamento, acidentes de trânsito, queimadura. Vamos começar então, o que vale a pena destacar, falar sobre essa questão aí do sufocamento, do engasgo, que é bastante comum. Muito comum. Justamente, o sufocamento ou o engasgo, ele é a principal causa de morte por acidentes nas crianças menores de 1 ano. Vou só trazer aqui um dado para complementar, até no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, moedas e baterias de relógio são os objetos mais engolidos pelas crianças, né, que chegam lá no Instituto, porque as crianças adoram levar objetos à boca, né? Os mais engolidos, mas quando nós analisamos as aspirações, ou seja, a criança vai colocar na boca e vai se engasgar e vai para a via respiratória e vai para o pulmão, em primeiro lugar, e isso é uma estatística mundial, são os grãos. Os grãos de alimentos. Então, é um grão de feijão, de milho e por aí vai. E conforme o país, mudam as realidades de acordo com os alimentos. Mas nunca podemos esquecer dos grãos de alimentos que são, infelizmente, grandes vilões nessas histórias. Exato. E quando a gente fala em sufocamento, engasgo, o mais importante, quando a gente fala das manobras de desengasgo, isso eu acho que os pais, eles devem estar atentos e devem saber realizar essas manobras inicialmente, porque isso salva vidas. Então, são os objetos sólidos. Então, é muito comum, por exemplo, você receber no pronto-socorro, ele engasgou com leite, engasgou com líquido, alguma coisa, e a mãe refere empiricamente, na sua forma de fazer as manobras, para desobstrução por conta de líquido. Essas manobras não são para líquidos, porque o líquido, uma vez que vai para o pulmão, ele vai ser resolvido ali, reabsorvido ali, ou se for uma aspiração mais maciça, isso implica numa gravidade maior, podendo inclusive levar à morte. Por isso que depois faz parte da prevenção também a questão de postura, de dormir no berço, que isso evita essas aspirações, posição para mamar. Quando a gente fala desses objetos da estatística que vocês trouxeram do Instituto, ou mesmo das estatísticas mundiais, a gente se refere aos sufocamentos por partículas sólidas. Então, é muito importante, eu trouxe aqui um bonequinho para representar para os pais como é que a gente faz. As manobras são diferentes quando a gente considera a criança menor de 1 ano e as crianças maiores de 1 ano. Quando a criança é menor de 1 ano, o mais importante é você ver se quando ela ingeriu esse corpo estranho ou aspirou, se ela para de chorar, se realmente aquilo lá obstruiu a via aérea. Se a criança estiver chorando, tossindo, ok, aquilo lá não obstruiu a via aérea, não precisa sacudir a criança, levantar, assoprar no rostinho, que isso é muito comum, são práticas comuns. Não tem necessidade. Por quê? Porque se esse objeto que está ali na via aérea, ele está deixando passar um pouquinho de ar, se você bate nas costas, se você chacoalha, esse objeto pode se deslocar e ele obstrui a via aérea. E aí sim você causa uma dificuldade da entrada do ar e pode levar a consequências maiores, que é inclusive a morte. Então, se engoliu, mas está respirando, está falando, está tossindo, nada a fazer e leve ao serviço de emergência para uma avaliação. Agora, se a criança ingere o brinquedo, o que for, e para de respirar, começa a ficar roxa na boquinha, ou a criança maior, ela abre o olho, faz o sinal de sufocamento universal, ela coloca a mão na garganta, isso quer dizer, obstruiu realmente a passagem do ar para o pulmão. Nesse caso, na criança menorzinha de 1 ano, quando ela está com esses sinais, a gente vai colocar a cabeça um pouquinho mais para baixo e vai fazer 5 tapas nas costas. E o local é exatamente aqui, nesses 2 ossinhos que tem atrás da criança. Então, bem aqui no meio e faça com vontade, ok? Para realmente empurrar o objeto. Fez 5 tapas nas costas, virou.
Nesse ossinho aqui do meio do tórax, que é o osso externo, bem na linha dos mamilos, você vai fazer 5 compressões torácicas. E assim você vai fazendo esse procedimento de 5 golpes nas costas, 5 compressões no tórax, até sair o que causou ou se a criança desmaiar, ficar inconsciente. Na criança maior, eu trouxe um outro boneco, quando a criança tem mais de 1 ano, a técnica, ela é diferente. Os sinais são os mesmos, ok? Então, se estiver tossindo, falando, não precisa bater nas costas, chacoalhar, nada disso, leva para uma avaliação. Ficou sem respirar, coloca a mão na garganta, fica com a boquinha roxa. Então, nesse caso, a gente faz uma manobra das compressões abdominais. Então, uma forma fácil. Com a mão em punho, vocês colocam bem na direção do umbigo. Depois vocês só viram a mão assim, ok? E com a outra mão, a gente vai fazer compressões para cima, ok? Vai fazendo isso até quando? Até sair o objeto que ele engoliu, ou então ele perder a consciência, desmaiar, e aí a gente tem que chamar por socorro e fazer outras manobras de reanimação cardíaca. Quer dizer, depende também da idade, né? Da idade. Da criança, muda também o procedimento, a manobra, doutora Milena. Agora, a doutora Renata comentou ali, né, mudando um pouquinho agora da emergência para a gente poder falar de outras dicas, falou a questão da banheira, né, que deve estar bastante atento, que é o próximo que a gente tinha deixado ali separado para comentar, que é o afogamento, que muitas vezes a gente fala de afogamento e se dá conta, pensa logo na piscina, não é só a piscina. Né, doutora Renata? Com certeza a banheirinha ali na hora do banho também é... Exatamente. É um perigo. As pessoas muitas vezes não têm a noção que alguma quantidade, algum nível de água, que muitas vezes é entre 5 centímetros ou até 10 centímetros, já podem causar afogamento numa criança pequena. Então, daí o perigo do balde, com roupa ou não, ou com água na lavanderia, aí o bebê vai lá, já está engatinhando ou rolando, ou fica em pé. Lembrar que a criança pequena tem uma cabecinha com uma proporção maior do que o tronco, e a criança muitas vezes consegue ficar em pé e emborca de cabeça, não consegue voltar. Então pode ter alguma roupa de molho ou não, ou um nível de água bem baixo, e já pode, infelizmente, ser o suficiente para causar o afogamento. Uma bacia, uma banheira, até um vaso sanitário. Daí que aquilo que a Milena falou, a supervisão tem que ser constante e atenta, muito atenta, principalmente conforme a criança cresce e aparece. No sentido que ela vai ficar mais no chão e ela vai começar a explorar, investigar todos aqueles ambientes que até pouco tempo atrás ela só via ou ouvia à distância. É exatamente isso, né? E o que fica é que essas questões domésticas, elas são muito importantes e aquilo, quer dizer, um balde ali é inocente, mas a forma de guardar sempre de cabeça para baixo, para a criança não chegar, ou então em locais que ela não consiga alcançar e trancados, porque você, vou pôr aqui nessa prateleira e ela não vai alcançar. Eles escalam, eles são capazes, quando você vai ver, eles têm umas técnicas inacreditáveis. Eles então, sempre vão dar um jeito de chegar lá. Né? E eles têm uma força, você fala assim, não, ele é pequenininho. Se vocês virem uma criança de 1 aninho, vocês veem a força que eles têm quando você está com eles. Quer dizer, com a chegada aí da criança, do bebê, é preciso repensar todos os ambientes da casa, né? Dar uma geral em tudo antes da chegada. Antes da chegada. Durante o período da gestação, já procurar informações, saber quais são os principais riscos, porque eles existem e acontecem. E acontecem com muita frequência, e já se preparar de uma forma antecipada. As informações vão ser passadas também pelo pediatra que acompanha essas crianças. O obstetra vai passar algumas, o pediatra vai passar também, mas é muito importante nós abrirmos o que a gente chama das janelas de vulnerabilidade, ou seja, se antecipar aquela determinada habilidade ou aquela questão do desenvolvimento que a criança vai alcançar, se antecipar e proteger antes que
o trauma ou o acidente ou a lesão muito grave possa acontecer. E com tudo isso, né, sempre acontece alguma coisa. Mesmo quando você tem toda essa proteção, alguma coisa sempre escapa porque você... E rechecar e mudar isso o tempo todo também, né? Porque se não alcança hoje, vai alcançar amanhã, depois. Não é? Exatamente. Vamos fazer um intervalinho aqui, uma pausa na nossa conversa. Nós vamos continuar com os próximos assuntos daqui a pouco. Não saia daí. Já estamos de volta com o JC Debate, dentro da série Virei Mãe. E agora, hoje, conversamos sobre como agir em casos de emergências. Com a gente, a pediatra Renata Waxman e a médica emergencista Milena de Paulis. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E por falar nisso, responder aqui da pergunta da Ana Rubens, na verdade, ela pede aqui para falar das bexigas, por favor. Essa é a preocupação dela. Acontecem muitos acidentes, doutora Renata? Acontecem sim e podem, e geralmente são muito graves. Acontecem com crianças geralmente maiores, porque as crianças menores, elas podem se asfixiar colocando um saco plástico na cabecinha e não conseguindo tirar depois. Mas as crianças maiores, o perigo das bexigas acaba sendo exatamente de colocar uma bexiga, mordê-la ou então inspirar fundo, essa bexiga rompe, se ela já estiver cheia, e um pedaço se desloca e entra exatamente na entrada da via aérea. E rapidamente, esse pedaço ele vai funcionar como uma tampa na entrada da traqueia e a criança vai asfixiar e vai a óbito, vai morrer rapidamente. Então, é uma questão muito grave. Mais uma vez, para ter olhar atento, né? Que você está achando que deixa a criança ali, achando que é uma brincadeira infantil. E bexiga tem, aniversário, então, em todos os lugares. Exatamente. Então, é um material que realmente pode levar à morte. Vamos voltar com a tela aqui para mostrar os próximos, né, as principais emergências. Aí nós já falamos do sufocamento, afogamento, né, no primeiro bloco. Acidentes de trânsito. O que vale a pena chamar a atenção aí? Que cuidado tomar? Os principais. Sim. Transportar sempre na cadeirinha e no assento adequado, desde o nascimento até a criança ou o adolescente atingir a altura de 1,45 m. Então, tem que transportar de forma adequada, não tem essa de no colo ou de solto no banco. Exato. E nós temos que levar em consideração também que no nosso meio muitas crianças andam na rua também. E muitas vezes elas não estão preparadas para enfrentar os perigos do trânsito. E só vão estar preparadas para enfrentar os perigos e saber se comportar na rua, atravessar nos locais corretos, não correr, prestar atenção no trânsito, nos carros, somente depois dos 10 anos. Então, sempre levá-las pela mão, carregando firmemente e, na verdade, elas sempre para o lado de dentro da calçada. E não soltar nem por um instante. Não soltar de jeito nenhum. Acidente de trânsito em relação ao carro, isso das cadeirinhas é importante, mas a gente tem a bicicleta hoje, que é um meio que se disseminou muito. E bicicleta não é brinquedo, ele é meio de transporte. Então, o capacete é essencial. Não é eu vou ali só um pouquinho, porque o acidente acontece no vou ali só um pouquinho. Exatamente. É perto da onde mora. Então, a bicicleta tem que ser do tamanho adequado da criança. A proteção deve ser utilizada e a criança deve ser ensinada a respeitar os sinais de trânsito para que ela faça o uso seguro da bicicleta. Vamos para o próximo ali? Queimadura, né? Crianças na cozinha, perigo. É o local mais perigoso da casa, é aquele que tem que estar protegido e é o local que inspira mais curiosidade. Porque a criança ouve desde o nascimento, ela ouve sons e sente cheiros e sabe que alguma coisa está acontecendo lá. Então, a cozinha, principalmente no momento de preparo das refeições, ela tem que estar isolada. Tem que se colocar aqueles portõezinhos e a criança tem que ficar em outro local, porque o fogão representa um super perigo em termos de queimaduras, desde o forno até a criança chegar perto e derrubar uma panela que inadvertidamente está com o cabo voltado para fora e nos queimadores da frente. Agora, se um acidente acontecer na cozinha, né, houver aí uma queimadura, a criança se queimar,
Sim. Quais os erros mais comuns, né, na hora do desespero ali, o que as mães costumam fazer que não devem fazer? O mais comum e disseminado é a pasta de dente, né? Colocar alguma substância. O mais importante, como é queimadura quente, você tem que resfriar isso. E como você resfria? Usando água fria. Então, queimou, água corrente. Se eventualmente essa roupa ela grudou no corpo, não tire a roupa. Deixa a roupa, água fria e isso levar para o pronto-socorro para avaliação dessa queimadura. São muitas as questões aqui. A febre, né? Então, a febre aí, a criança está com febre. Antes, né, de explicar aí o que fazer, vamos rapidamente dizer o que é a febre? Que sinal de alerta é esse que o nosso organismo A febre dá? é o grande vilão. É o sinal que aflige mais as mães. Então, o que a gente tem que esclarecer é que a febre, ela não é uma doença, ela é um sinal. Então, quando ela aparece, não é para ter medo de febre. Então, a gente tem que entender que a febre, por que ela acontece? É para matar o vírus, a bactéria, para eliminar esse vírus e bactéria. Então, de uma certa forma, ela é boa, porque além de causar isso, de eliminar o vírus... Quer dizer, é um sinal de que o nosso organismo está reagindo a algum a uma problema. infecção. E, junto com a febre, existe uma série de respostas inflamatórias ali que ajudam, inclusive, na imunidade. Então, a febre é boa, mas a gente precisa entender por que está acontecendo essa febre. Por isso que é importante uma avaliação médica para avaliar por que desta febre. Se a infecção é benigna ou se tem alguma coisa mais séria que precisa ser investigado. Mas na grande maioria das vezes, a febre não oferece risco e os pais, o grande problema é o fantasma da convulsão febril. Então, o que tem que ficar claro é que, assim, a crise febril, ela é uma condição benigna. Então, ela não mata a criança, ela não dá alteração neurológica, não dá sequela. Ela tem um período para acontecer, geralmente dos 6 meses aos 6 anos de vida. Isso é a faixa etária mais comum. Claro que quando ela acontece, ela é assustadora, ok? Mas o que tem que ficar é que, apesar de assustadora, ela passa e não traz sequela nenhuma, ela tem um tempo para terminar. Não são todas as crianças que vão ter crise. Não se sabe exatamente até hoje por que acontece a crise febril, mas já se sabe que tem alguma questão hereditária e tem alguns fatores que propiciam eventualmente acontecer a crise febril. Agora, nesse momento, né, qual é o momento de levar, de fato, a um pronto-socorro? O que pode ser resolvido em casa também? Que muitas vezes as mães ficam, sei lá, eu levo a hora de levar para o hospital, não é? Vou resolver. Que dica a gente pode dar nesse sentido aí? Quando é momento de sim, de procurar um profissional? Pensando nas causas principais que levam ao atendimento hospitalar em termos de trauma, são as quedas. Se é uma queda da própria altura, se não houve nenhum ferimento que esteja sangrando, nenhum grande hematoma, se a criança ela está bem, ela só chorou um pouquinho, mas depois ela está respirando normal, ela está ativa, ou então ela ficou um pouquinho sonolenta, mas está no horário dela dormir, isso na verdade tem que ser respeitado também. Por outro lado, uma queda de grandes alturas, acima de... Nas crianças pequenas, 1,30 m. Nas crianças maiores, 1,5 m, essa suscita, sim, cuidados de hospital. Porque a chance de ter uma fratura ou, principalmente no segmento cefálico, na cabeça, uma fratura ou um sangramento vão ser muito maiores. É um trauma muito maior. Uma pequena queimadura, com uma pequena lesão, como a Milena falou, lavar, depois levar para atendimento médico, mas muitas vezes nem precisa ser nesse primeiro momento. Os traumas e as quedas, essas situações no geral, não precisa muitas vezes correr e nem adotar medidas intempestivas. E tomando a febre, que é quando a gente trabalha no pronto-socorro, esse sem dúvida é o grande sinal que aflige muitos pais. Então, a febre, quando que ela precisa de uma avaliação médica, às vezes ela não precisa ser levada no pronto-socorro, porque hoje em dia a cultura do pronto-socorro, ela ficou, a gente pode levar, vamos lá porque 24 horas funciona, tudo é fácil acaba caindo no acesso, pronto-socorro. se tiver que fazer exame já está lá mesmo, só que o pronto-socorro, de fato, ele é para as urgências e emergências. E esses atendimentos que não têm necessidade, em 80% das vezes, isso superlota os hospitais,
hospitais. Isso traz estresse tanto para o paciente quanto para a equipe e tira a atenção daqueles pacientes que realmente precisariam de um atendimento emergencial. E a febre, então, nas crianças abaixo de 3 meses, devem ser avaliadas, ou em toda criança que o estado geral fica muito gemente e abatido. Tem um tempinho curtinho aqui para um recadinho final. Gostaria que vocês dissessem aí se é que é possível os pais manterem a calma nessa hora. Imprevistos sim vão acontecer. Quem é que não tem uma boa história aí para contar que aprontou na infância, né? Agora, quando isso acontecer, algum acidente, alguma emergência, como manter a calma? É a primeira medida. Se é que isso é possível. É manter a calma. Mas os pais têm que se preparar para que não cheguem nessas situações. Os pais ou os responsáveis pela criança, qualquer pessoa. Então aquelas teclas que a gente bate o tempo todo. Supervisionar de forma atenta, porque não adianta nada estar lendo uma revista e a criança está se afogando ali do lado, e preparar os ambientes. E aí a gente já não se refere tanto a dentro de casa, mas dentro de casa e fora de casa também. Enfim, todos aqueles ambientes, tomar muito cuidado com as principais medidas de prevenção e de segurança, aqueles ambientes que a criança vai frequentar. E a calma é tudo. É difícil, mas você precisa estar calmo para dar atenção para o seu filho naquele momento que ele mais precisa de você. Né? Então ela você precisa é essencial. Sentir a segurança, a sua segurança dos pais. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. No último capítulo da série Virei Mãe, agora vamos falar das mães de segunda viagem. Depois de tanto aprendizado com o primeiro, chega o segundo filho. E tudo é mais tranquilo. Será? Esperamos você amanhã. Boa tarde. Até lá.